Eu não tenho dúvida nenhuma que muita coisa melhorou no tratamento de varizes, mas na minha opinião, uma das ferramentas que a gente tem disponível hoje e que aumenta sobremaneira a versatilidade do nosso tratamento é a escleroterapia com espuma. Ela não veio para substituir as outras técnicas, mas ela vem para contribuir de uma maneira que a gente não tinha antes, fazendo tratamento somente com as técnicas que a gente tinha disponível. Então, hoje a gente vê o emprego da espuma no tratamento de varizes de uma forma muito abrangente. A gente vê para tratamento de safena, a gente vê para tratamento de perfurante, para tributárias, para varizes recidivadas, para varizes pélvicas. A gente vê uma série de indicações aí para a escleroterapia com espuma com resultados muito bons. Então, realmente é uma técnica que é muito legal da gente dominar e ter no nosso consultório, no nosso arsenal terapêutico para tratar os nossos pacientes. Uma das grandes desvantagens da espuma é a taxa de recanalização, especialmente quando a gente está falando de tratamento de safena. E já é bem documentado que, conforme o diâmetro aumenta, isso aumenta também a taxa de recanalização. Então, safenas maiores, elas vão recanalizar mais. Quando você vai ter safenas aí passando de 7 ou 8 milímetros, a sua taxa de recanalização ela começa a aumentar muito. A minha tese de doutorado, a gente conseguiu identificar que somente 37% das safenas estavam fechadas depois de um ano, em safenas com média de 8,5 milímetros. Então, realmente, safenas que passam de 8 milímetros, a taxa de recanalização é muito alta. Mas, uma outra coisa muito interessante que a gente também conseguiu mostrar nesse estudo é que, apesar das safenas estarem recanalizadas, os sintomas não pioraram. Então, as queixas dos pacientes, elas se mantiveram. Os pacientes, eles têm uma melhora expressiva com o tratamento com espuma e essa melhora ela é sustentada, apesar do aumento da taxa de recanalização. Então, isso é um dado muito, muito importante. Apesar de haver recanalização, os pacientes continuam bem. Uma outra coisa que é muito interessante e talvez seja uma das explicações para essa manutenção da melhora dos sintomas é o fato de haver uma redução drástica do diâmetro da veia. Então, quando a gente faz escleroterapia com espuma, mesmo aquelas que recanalizam, o diâmetro ele diminui mais de 50% em média. Então, talvez a explicação seja essa. A gente transforma um paciente que tem uma safena dilatada, com refluxo, numa safena fina, se ela tinha 8 milímetros, ela vai cair aí para perto de 4 milímetros. Mesmo que ela tenha refluxo, o paciente não fica sintomático. Então, quando você fizer análise do paciente, escolher o tratamento dele e essa opção for a espuma, você tem que levar isso em consideração. Conta para ele, olha, você tem uma safena que tem mais de 8 milímetros, a taxa de recanalização é muito alta, mas normalmente os pacientes ficam muito bem. Então o que você tem que tomar cuidado? É um paciente que a queixa é mais estética? Você precisa que essa safena continue fechada? Ou é um paciente que a circunstância clínica permite você usar espuma e, se for necessário, você repetir essa sessão depois de um ano ou dois, porque o paciente aceita, ele é um paciente que se encaixa no perfil de escleroterapia com espuma. Leve tudo isso em consideração e conte para ele, porque a chance dele ter que fazer uma nova sessão depois de um ano ou dois é muito grande se ele tiver safenas maiores do que 8 milímetros. Tá? Uma coisa que a gente precisa entender é esse critério de reintervenção. Por que você vai fazer uma nova sessão de espuma numa safena que, mesmo que tenha recanalizado, o paciente continua sem sintomas? Queria que você pensasse nisso. Por quê? Será que precisa? É diferente um paciente que é um CEAP 2, 3 sintomático, que está assintomático, de um paciente que é CEAP 5 ou 6, que cicatrizou a ferida, mas voltou a passar sangue na safena. Então, pensa comigo, aquele paciente que tinha sintomas, mesmo que recanalizou e ele está sem sintomas, talvez não seja necessário a gente fazer uma reintervenção. Mas um paciente que já teve úlcera, esse paciente vai custar muito caro se ele recidivar essa úlcera. Então percebe como circunstâncias diferentes a gente decide por uma nova intervenção mais precoce ou a gente prefere acompanhar? Aí eu queria ouvir a sua opinião, queria que você me dissesse o que você acha. Eu tenho de rotina os pacientes que são CEAP mais baixo e eu trato com espuma, o meu manejo é mais clínico. Se o paciente clinicamente está bem, mesmo que a safena abriu,
muitas vezes eu não trato de novo. Mas o paciente que é mais avançado, CEAP 5 ou 6, eu tendo a ser um pouquinho mais agressivo porque a recidiva da complicação ela tem um impacto muito grande na vida do doente. Então, normalmente, um paciente CEAP 5 ou 6 que recanaliza essa fenda que eu fiz espuma, eu já faço a intervenção no momento que eu fiz o diagnóstico para evitar que ele progrida para ferida novamente. E aí eu queria ouvir sua opinião, se você também pensa assim, se você pensa diferente, você é um pouco mais agressivo, você é um pouco mais conservador. A ideia é a gente bater um papo aqui e trocar informações, tá bom? Espero a mensagem de vocês, um grande abraço!